Esta é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa de Avaliação do Consumo Alimentar da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, série Tutoriais. Este tutorial tem como objetivo demonstrar a utilização do software Pesticide para estimar a ingestão habitual de nutrientes. Primeiramente, seu computador deve estar configurado no padrão americano de casas decimais, isto é, o uso de ponto e não de vírgula. Basta verificar isto em painel de controle, relógio, idioma e região, alterar formato de data, horas ou número, formato inglês. Após conferir, defina as variáveis de interesse. Você deve possuir um banco de dados de recordatórios alimentares de 24 horas ou registros alimentares das medidas repetidas dos inquéritos alimentares. Chamaremos esse banco de banco completo. Nem todos os indivíduos precisam ter medidas repetidas, eles podem ter número de medidas diferentes. A partir do banco completo, crie um banco com as variáveis identificação do indivíduo, número da coleta ou medida, que é a variável que indica a repetição da medida dietética, dia e mês da ingestão e os nutrientes de interesse. As variáveis podem estar em qualquer ordem. Cada observação deve estar em uma linha e cada variável em uma coluna. Os dados saltantes deverão estar digitados como ponto. Chamaremos esse banco de banco auxiliar. Você pode colocar variáveis como sexo, idade, faixa de renda, escolaridade, pesos amostrais. Ordene esses indivíduos pela variável coleta. E após pela variável de identificação. Anote em outro local o nome das variáveis na ordem que estão na planilha e exclua o cabeçalho, ou seja, a primeira linha da planilha. Salve essa planilha no formato CSV, separado por vírgula. Abra o programa Pesticide. Crie um novo projeto clicando no ícone da folha em branco. Configure o projeto clicando no ícone Configuration File. Na primeira aba da janela, clique em Browse para selecionar o arquivo desejado, salvo separado por vírgula CSV. No item Order, preencha com vírgula. Na segunda aba, manter os valores ou, para ajustar a distribuição usando dados de variância externa, quando há apenas um recordatório alimentar de 24 horas ou um registro alimentar, digitar a variância intrapessoal e o quarto momento do erro de medida. Na terceira aba, digitar todas as variáveis da planilha do tipo CSV na ordem que elas estavam. Para isso, use o ícone Add e digite o nome das variáveis de acordo com o arquivo. Para a variável ID, selecione no Type ID Key. Para a variável coleta, selecione Sample Day. Para a variável dia, OBS, conte. Na variável mês, OBS, conte. E nos demais, nutriente. Você também pode ter variáveis classificadas como indiv, que é uma variável não contínua relativa ao indivíduo, por exemplo, sexo. OBS, que é uma variável não contínua relativa ao estudo, por exemplo, peso amostral, e indiv_cont, variável contínua relativa ao indivíduo, por exemplo, idade. Após fazer isso, clique em Preview. Selecionar Next para ver todo o conteúdo e verificar se há erros.
Vá à próxima aba e adicione todas as variáveis de nutrientes que deseja ajustar. Para isso, use o ícone Edit. No item Edit, você pode selecionar Subpopulation e colocar uma variável como, por exemplo, sexo. No campo Cutoffs, você pode digitar o valor da IAR do nutriente para o sexo selecionado e clique em OK. Um ponto importante é que muitas vezes temos uma recomendação que varia entre os sexos femininos e masculino e faixa etária. Então, deve ser criada uma subpopulation para adolescente masculino, outra adolescente feminino, um adulto masculino, adulto feminino e assim por diante. Na aba Other, adicione as variáveis discretas, como o dia da semana e o mês. Pode-se adicionar os pesos amostrais no caso de amostras complexas. O PCSide vai considerar a variável peso amostral nas estimativas. Isso pode ser feito na última aba, através do botão Edit. Clique em OK. Clique no penúltimo ícone, ponto de exclamação, para rodar o modelo. No output do programa, podemos observar as variáveis consideradas, BD, coleta, dia, mês, energia e proteína, e separado para cada nutriente, no caso, energia, os 5 dias de ingestão que haviam no banco, o número de observações, número de indivíduos, a média original e a média ajustada, os valores mínimos e máximos, as transformações em que o programa faz, os valores de variância, medida de erro, quarto momento, variância, erro padrão e, por fim, a probabilidade, os percentis e o erro padrão. Isso também para a proteína. Hoje em dia, existem outros métodos mais interessantes que o PCSide para estimar a ingestão habitual de alimentos e nutrientes, por serem mais de fácil utilização e apresentarem recursos complementares, como o uso de covariáveis como sexo e idade, além do uso de um questionário de frequência alimentar, principalmente nos casos de alimentos episodicamente consumidos. Porém, o PCSide tem importantes pontos positivos. Ele considera o peso amostral em caso de amostras complexas e permite inserir uma variância externa em caso de ter apenas um recordatório alimentar de 24 horas ou o registro alimentar. Um dos métodos que vem sendo utilizado para estimar a ingestão habitual é o Multiple Source Method, que tem uma plataforma amigável, porém não permite essas duas situações acima. Antes de utilizar o programa, segue uma sugestão de bibliografia básica para um entendimento maior sobre o método e suas limitações.